Pontos importantes em relação à composição corporal. Gostaria de trazer alguns exemplos para vocês, para a gente discutir e aqui até mesmo entender as variáveis da composição corporal que são apresentadas no relatório de uma bioimpedância, muito utilizada não só nacionalmente como internacionalmente, que é Embody. Vem comigo. Então aqui, o que a bioimpedância traz de informação para a gente? Quando a gente fala da Embody, quantidade de água no corpo, água corporal total. Aqui a questão relacionada à massa muscular, que são as proteínas. Aqui a questão dos minerais. A questão relacionada à massa de gordura e a somatória desses indicadores compõe o nosso peso. Então, aqui nós temos os pontos de corte, os menores valores recomendados e aqui nós temos os maiores valores recomendados. Então, algumas variáveis podem estar acima ou abaixo da normalidade e isso não ser ruim. A gente precisa interpretar essa bioimpedância, o que ela traz de informação para a gente. Olha só, vou dar exemplos hipotéticos aqui para vocês. Quando nós temos a água abaixo da normalidade, o que pode indicar isso? Por exemplo, se eu olhasse isoladamente para a questão relacionada à água, coisa que eu não posso fazer, eu falaria para o meu paciente que ele pode estar, por exemplo, desidratado. Mas eu não posso fazer isso, porque eu tenho que olhar para o indicador de baixo. Se, por exemplo, a água corporal estiver abaixo da normalidade e as proteínas também estiverem abaixo da normalidade, esse indivíduo apresenta baixa massa muscular. Por que acontece isso? Porque a massa muscular apresenta uma quantidade de água elevada. Então, diminui massa muscular, diminui água também. Por outro lado, olha só que interessante. Quando está acima da normalidade, na água, se eu olhar isoladamente, eu posso falar que esse indivíduo tem uma retenção ou que esse indivíduo tem um edema. Só que eu tenho que olhar para as proteínas. Se as proteínas estiverem acima da normalidade e a água também acima da normalidade, vai me indicar o quê? Esse indivíduo tem mais massa muscular. Então, todos os componentes a gente olha conjuntamente. Então, geralmente, quando o indivíduo tem mais massa muscular, aliás, mais proteínas, mais água, ele também vai ter mais minerais. Um ponto importante quando nós falamos dos minerais é o seguinte, aqui a gente não pode traçar diagnóstico com base nesse indicador, porque a bioimpedância não é padrão ouro para verificar a massa óssea. Se essa massa óssea estiver, por exemplo, baixa, o que a gente vai recomendar para o paciente? Para ele fazer uma densitometria óssea, tá? Para a gente identificar se ele tem uma osteopenia ou uma osteoporose. Tá? Então, esse é um ponto importante. Outra questão é em relação à massa de gordura, que nós temos os pontos de corte. Uma massa de gordura muito baixa também não é favorável. Como vocês já viram, ela baixa pode comprometer a nossa imunidade. Então a gente tem que analisar com parcimônia cada indicador e também fazer essa análise conjunta dos indicadores. Aqui nós temos uma análise músculo-gordura. Essa análise se refere ao peso, então nós temos o abaixo da normalidade, dentro da normalidade e acima da normalidade. O peso, isoladamente, não traz um indicador importante para a gente, porque ele não mostra a parte qualitativa, então a parte qualitativa a gente consegue enxergar quando nós olhamos para a massa muscular esquelética e a massa de gordura. Porque esse indivíduo pode ter, podemos ter, por exemplo, dois indivíduos com o mesmo peso, com composições corporais totalmente diferentes. Então é interessante que a gente olhe para o qualitativo e não para o quantitativo. Aqui nós temos a análise da obesidade, então o IMC e o percentual de gordura corporal. Como que a gente consegue modular o percentual de gordura corporal para baixar ele? Nós temos três estratégias. A primeira, ganhar massa muscular e estabilizar a massa de gordura. A segunda, estabilizar a massa muscular e reduzir a massa de gordura. E a terceira, ganhar massa muscular e reduzir a massa de gordura ao mesmo tempo, que o percentual desce de forma mais significativa, que é a chamada recomposição corporal. Nós vamos ver isso mais para frente. Aqui nós temos outro ponto importante que pode nortear ações tanto do fisioterapeuta quanto do profissional de educação física, que é o seguinte, a distribuição relativa de massa magra por segmento corporal. Então, o que é interessante que exista aqui um equilíbrio, porque se houver um desequilíbrio, pode ser que esse indivíduo tenha um risco mais elevado para lesões, tá? E até mesmo um equilíbrio na relação superior e inferior. Esse indivíduo aqui, ele está desequilibrado, olha só, ele está com 130% de massa muscular, aliás, massa magra,
nos membros superiores e está com 106% nos membros inferiores. Então é interessante que esse indivíduo tenha um equilíbrio melhor. Então, dentro da avaliação, a gente também pode discutir isso com o nosso paciente, tá? Tanto para a massa magra e também entender qual que é a distribuição da massa gorda. Geralmente, a distribuição de massa gorda ela vai estar mais elevada na região central. E essa região central, ela tem uma relação com a gordura visceral. E a gordura visceral mais elevada, ela pode trazer riscos associados a comorbidades do excesso de peso, como a resistência à ação da insulina, até mesmo a obesidade, o diabetes do tipo 2, a dislipidemia e até mesmo 13 tipos de câncer. E não falei da hipertensão, olha só, ela também tem relação com esse aspecto. Aqui ela traz um histórico para a gente da composição corporal. Tá? Então, o peso, que é um parâmetro antropométrico, aqui a massa muscular. Então, isso vai sendo avaliado ao longo do tempo. Então, são indicadores que a gente consegue comparar, por exemplo, o desempenho do paciente ao longo do tempo. Outro ponto importante, ela traz esse indicador. Esse indicador não tem ciência nele. O que ele mostra para a gente? Uma pontuação. Essa pontuação é baseada na massa de gordura e na massa muscular, principalmente na massa muscular. Mas é só para mostrar para vocês que a gente tem que tomar cuidado na comparação dele, porque ele não apresenta ponto de evidência científico. E aqui ela traz um controle de peso também, para que o paciente consiga monitorar questões relacionadas ao que ele precisa ganhar, embora e faça uma superestimação em relação à perda de massa de gordura. É um ponto de atenção que a gente tem que ter. Aqui, ela também traz outro indicador, tá? A massa livre de gordura, que é o modelo bicompartimental, que é dividir o nosso corpo em dois compartimentos. Uma massa de gordura e a outra massa livre de gordura, tudo que não apresenta gordura. Ela também apresenta a taxa metabólica basal, que é baseada numa equação, a equação de Cunningham. E a taxa metabólica basal, ela traz o que de indicador? Que é basicamente a nossa quantidade mínima de energia que nós precisamos para realizar as nossas funções vitais. Então, esse paciente aqui, no caso, ele gasta 1.479 calorias para manter o funcionamento do organismo dele numa condição de repouso. É claro, ele gasta mais que isso. Por quê? Nós temos o nosso gasto energético total, que ele é baseado na nossa taxa metabólica basal, mais atividade física não estruturada, que são as atividades que nós fazemos no nosso dia a dia, que requer um gasto de energia maior quando comparado ao basal. Por exemplo, estudar, trabalhar, fazer alguma atividade de casa, caminhar. E nós temos também a atividade física estruturada, que são os treinos. E além disso, a gente tem também o efeito térmico do alimento. O que seria esse efeito térmico do alimento? As calorias que são gastas para fazer a digestão e absorção dos macronutrientes, como, por exemplo, as proteínas, que apresentam uma termogênese entre 20% a 30%. Então, o que seria isso, essa termogênese? Quando nós fazemos a ingestão de, vamos supor, 30 gramas de proteína, nós não vamos absorver essas 30 gramas, nós vamos perder entre 20% a 30%, que é o efeito térmico para fazer a digestão e absorção desse alimento. Depois disso, nós temos os carboidratos, que o efeito térmico dele gira em torno de 5% a 10%. Que é menor então que a proteína. E depois disso, o efeito térmico mais baixo que nós temos é dos lipídios, que é de 0% a 3%, ou seja, quase todo lipídio que a gente ingere, a gente absorve. Ponto importante. Então, em dietas focadas no processo de perda de peso, o que é interessante? Fracionar o consumo de proteína ao longo do dia e colocar então a proteína nas principais refeições, porque ela vai aumentar o nosso gasto energético. Aqui nós temos uma relação cintura-quadril, que é um indicador antropométrico que mostra risco cardiovascular. Aqui o nível de gordura visceral e aqui uma relação de grau de obesidade. Aqui está totalmente normal, que o ponto de corte é 110%. Acima disso seria, por exemplo, sobrepeso.